Fala galera do curso Conquista, tudo bem com vocês? Professor Igor de Biologia falando aqui. A gente não tem muito contato presencial, né? Eu sou professor do período da manhã e da tarde, mas eu venho aqui trazendo um complemento às aulas de Biologia da professora Júlia, tá bom? Que trabalha com vocês. Hoje a gente vai revisar o assunto da citologia, que é o estudo das células. Show de bola? Vamos seguindo aqui. Aqui é uma breve apresentação, tá bem? Eu sou licenciado pela Unirio, mestrando na Rural, mas vamos ao que interessa. Olha aqui. Eu tenho a palavra citologia, o significado. Cito significa célula, show? E logia está relacionada ao estudo, então citologia é o estudo da célula. Mas o que é essa célula, tá bem? Eu defino a célula, né? Nós definimos as células como a unidade morfofuncional de todos os seres vivos. Morfo, pessoal, está relacionado à forma e funcional está relacionado a funcionamento fisiológico, funcionamento de reações químicas, metabolismo, tá bem? Então, ó, as células vão dar a forma do seu corpo, do meu corpo, do corpo de todos os seres vivos e dentro das células vão acontecer as principais reações químicas de metabolismo, tá bem? Então a gente tem aqui essa definição rápida e bem clara do que é uma célula. E toda célula vão ter componentes básicos, né? Esses componentes vocês já devem ter ouvido falar no período no ensino fundamental e até também no ensino médio de vocês. Olha aqui, eu tenho a parte da membrana, toda célula tem que ter uma membrana, então o envoltório que delimita a parte externa da célula com a parte interna. Eu tenho a região mais de dentro, aquela parte mais gelatinosa, mais líquida, que eu chamo de citoplasma, show? E dentro de algumas células que eu chamo de eucarióticas ou eucariontes, vão apresentar núcleo. O que vai ser esse núcleo? Um envoltório que vai estar ali imergido dentro do citoplasma e dentro desse envoltório, desse núcleo, eu vou ter o material genético compartimentalizado. Lembrando que o material genético é o famoso DNA, que a gente também escuta bastante aí nos noticiários. Olha aqui, eu trouxe também para vocês uma teoria, a teoria celular, que foi desenvolvida por um pesquisador chamado Schwann, ali no período ali do século XIX. Ele veio desenvolver essa teoria através dos estudos que já vinham sendo avançados, os estudos da área de citologia. Lembrando que o estudo da célula ele ocorreu concomitantemente ao desenvolvimento de melhores microscópicos, porque só dá para ver célula com microscopia, basicamente. Então, esse pesquisador ele trouxe essa teoria celular dizendo que todos os seres vivos vão ser formados por célula, ou seja, quem não tem célula não é considerado ser vivo. Agora eu trago um questionamento para vocês. O vírus é um indivíduo, um ser, um conjunto de proteínas com material genético que é acelular. Ele não tem célula, não tem essas características clássicas da célula. Mas ele é considerado um ser vivo ou não é? Então, esse é um questionamento aí que engloba toda uma academia científica já há anos. Então, a gente tem dentro dos vírus características que englobam eles dentro de seres vivos e tem características nos vírus que tiram eles desse grupo dos seres vivos. E o que vocês têm que entender para fazer uma questão de vestibular que encare esse questionamento científico, né, é entender quais são as características que englobam ele em um grupo e em outro grupo. Por exemplo, eu encaixo os vírus como seres vivos com as seguintes características. Uma, eles sofrem mutação. Então aí a gente vê a questão da Covid-19, né? Todo momento a gente está vendo novas variantes. Essas variantes são decorrentes de quê? De mutações que esses vírus estão sofrendo. E dois, eles têm material genético. Ou pode ser DNA ou RNA, tá bem? Nunca os dois. Agora, material genético é uma característica de ser vivo. Todo ser vivo tem um material genético. E sofrer mutação, ou seja, ser selecionado naturalmente, sofrer a pressão seletiva da seleção natural é uma característica também de ser vivo. Agora, eu tenho características deles que englobam eles em grupos que não são seres vivos, como por exemplo, primeiro, eles não têm célula, como eu já disse, eles não têm membrana plasmática, não têm citoplasma, não têm núcleo, não têm organela. E segundo, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles precisam de um maquinário celular para se reproduzir, para replicar o seu material genético. Então isso tira eles também do grupo dos seres vivos, porque todos os seres vivos têm capacidade de se autorreplicar, de se reproduzir. Show de bola? Por isso que eu encaro os vírus como parasitas intracelulares, ou seja, que ficam dentro das células, obrigatórios. Porque para eles sobreviverem, para eles se dispersarem, eles precisam utilizar o maquinário de uma célula. Tudo bem, pessoal? O que vocês precisam entender sobre vírus é essa relação aí deles, características que englobam eles em seres vivos e características que tiram eles do grupo dos seres vivos. Vamos lá. Agora, eu tenho dois tipos clássicos aqui, dois tipos básicos de células
que são tratadas no ensino médio, né? Até no ensino superior também. Olha aqui, eu tenho células procariontes, vocês já devem ter ouvido essa palavra, isso é bem tranquilo, né? E também eu tenho células eucariontes. Esse pro aqui é grego, tá? Um prefixo grego. Tem o mesmo significado do que pré, do latim, tá bem? Então vamos pensar aqui, vocês estão aonde? Num pré-vestibular. Pré-vestibular vocês estão estudando antes de fazer vestibular. Então esse pro aqui está relacionado com antes, tá? Antes o quê? Antes da carioteca. Esse carionte aqui está relacionado com a carioteca. O que é a carioteca? É o nomezinho que eu dou para aquele envoltório nuclear, para a membrana do núcleo da célula, tá bem? Então essas células procariontes são células que surgiram antes do desenvolvimento da carioteca. Ou seja, principal característica delas, elas não vão ter um núcleo individualizado, não vão ter membrana separando o material genético do restante do citoplasma. Show de bola? Elas também são células mais simples, tá? Vão englobar o grupo ali das bactérias, o reino Monera, que existem bactérias, cianobactérias, as arqueobactérias também, né? Então, todos esses indivíduos mais simples, unicelulares também, estão dentro desse grupo aqui dos procariontes. Olha aqui, eu separei algumas características da célula procarionte para vocês observarem. Ó. Elas vão ter citoplasma, elas vão ter membrana plasmática. No caso de bactérias, eu tenho uma parede celular também após a membrana plasmática, então uma estrutura de proteção. Eu vou ter aqui o DNA, em roxinho aqui na minha representação. Esse DNA ele não vai estar completamente disperso no citoplasma, tá? Ele vai estar numa regiãozinha bem localizada. Essa região onde o DNA da bactéria está, eu chamo de nucleóide, tá bem? Mas lembrando, não tem membrana dividindo esse material genético com o restante do citoplasma, então eu não posso chamar de núcleo. Show de bola? E eu vou ter aqui, não sei se está sendo representado muito bem, mas tem umas bolinhas aqui que eu chamo de ribossomos. São como se fossem organelas, são estruturas que vão fazer o quê? A produção de proteína, síntese proteica, tá bem? Então, bactérias têm a capacidade de fazer síntese proteica através de ribossomos. E agora vamos para eucarionte. Eucarionte já é um grupo mais diversificado, muito mais complexo, tá bem? Olha aqui, quais são os indivíduos que são eucariontes? Cara, tirando bactéria, todo o resto é eucarionte, tá? Olha aqui, eu tenho animais, eu tenho plantas, eu tenho algas, protozoários, fungos. Então, uma galera, uma infinidade de indivíduos vão ser eucariontes. São os indivíduos que ficaram mais complexos, que conseguiram trazer uma maior diversidade. Show? Olha o que eles vão ter de diferenciação. Do eucarionte aqui significa verdadeiro. Carionte, eu já falei para vocês que significa carioteca. Então, é carioteca verdadeira. Eles vão ter aquela membrana nuclear, a membrana que divide o núcleo do restante do citoplasma. Show de bola? Além disso, elas vão ser maiores, né, como eu já disse, são mais complexas e vão ter as famosas organelas membranosas, tá? Então aqui dentro eu vou ter, da célula eucarionte, eu vou ter a famosa mitocôndria, aqueles retículos, né, endoplasmático rugoso, endoplasmático liso. Eu vou ter complexo de Golgi, eu vou ter várias estruturas aqui com funções diferentes submersas ali nesse citoplasma. Show de bola? Então aqui a gente tem os tipos celulares. Antes da gente continuar o nosso papo sobre citologia, eu preciso relembrar alguns conceitos aqui de bioquímica com vocês. Vocês já tiveram essa aula de bioquímica, só relembrando aqui os principais grupos químicos que estão dentro ali do estudo da bioquímica, tá bom? Os principais grupos moleculares, eu tenho lipídios, eu tenho carboidratos e proteínas. Os lipídios, lembrando que são moléculas apolares, tá? Aí englobam vários grupos aqui, ó. Eu tenho óleos, gorduras, ceras, os pigmentos, né? Pigmentos lipídicos, que eu posso chamar de carotenoides. Eu vou ter também, os esteroides, que são hormônios lipídicos, que são produzidos a partir do colesterol. Então, todas aquelas moléculas, hormônios, né, que tem esterona no final, estão dentro desse grupo dos esteroides. Então, eu posso lembrar para vocês, progesterona, testosterona, aldosterona. Então, toda essa galera, todo esse grupo de hormônios são de característica lipídica, são de origem lipídica, tá? E eu tenho os principais aqui para estudo de células, que são os fosfolipídios, tá bem? Já vou tocar no assunto sobre eles, a gente vai falar um pouco mais sobre esse grupo dos fosfolipídios. Agora eu tenho aqui, carboidratos também. Carboidratos, moléculas energéticas, tá? Só lembrar disso já é de grande valia para o nosso estudo aqui. E também tem estruturais, já vou falar para vocês. Eu tenho a glicose como o principal carboidrato que a galera lembra, né? Eu tenho o glicogênio, que é uma reserva energética animal. Quando eu tenho muita glicose dentro da minha célula, a minha célula vai armazenar essa glicose em forma de uma cadeia de glicoses, que eu chamo de glicogênio. Então você imagina, a glicose é uma pecinha
eu ligo essa glicose a uma outra glicose, uma outra, formando como se fosse uma cadeia de várias glicoses. Essa cadeia de várias glicoses, 10.000 glicoses, 15.000 glicoses, eu chamo de glicogênio. Vai ser uma reserva que vai estar na célula animal. Agora, eu tenho o amido, que também segue a mesma lógica do glicogênio. São glicoses unidas umas às outras, mas vai ser uma reserva que vai estar no grupo dos vegetais, tá bem? Então, se você pensar numa batata, a batata é cheia de amido, não é? Aquele amido da batata é uma reserva energética daquela planta. Show de bola? Eu tenho também alguns carboidratos que eu chamo de estruturais, ou seja, não são carboidratos energéticos, tá? Têm ligações mais fortes, são mais difíceis de serem quebrados e dão estruturas a indivíduos. Olha aqui, eu tenho os dois principais, tá? Eu tenho a quitina. Quitina, não confundam com queratina, tá? Queratina é proteico. Quitina é um carboidrato. É um carboidrato que forma o exoesqueleto de artrópodes. Artrópodes é aquele grupo dos insetos, tá? Insetos, aracnídeos, esses caras aí que muita gente não gosta. Show? E se você imaginar comigo aqui, pensa comigo, um besouro, ele não tem aquela casca mais durinha? Se eu pegar um besouro e tacar no chão, ele não dá um estalo? Então, aquela casca durinha é o exoesqueleto dele. Lembrando que esse prefixo exo está relacionado a externo, então é o esqueleto externo desses animais, tá bem? Isso é formado por quitina. E eu tenho também a celulose, muito importante, que vai formar a parede celular de todos os vegetais. Então, se você pegar qualquer célula vegetal, você vai ver que ela vai ter, além da membrana que envolve ela, vai ter uma parede celular, uma estrutura de proteção, de sustentação, que é formada majoritariamente por celulose. Show? Vamos finalizando aqui, ó, com as proteínas. Eu tenho as proteínas como moléculas extremamente funcionais no meu corpo. Praticamente qualquer funcionamento metabólico, qualquer funcionamento químico vai ser mediado ou vai estar atuando em cima de proteínas. Olha aqui, ó, então eu tenho várias funções para as proteínas. Olha, eu tenho estrutural. Trago para vocês duas proteínas aí, ó, muito conhecidas, o colágeno e a queratina, né? Queratina que forma as minhas unhas, forma o meu cabelo. Eu tenho colágeno que está relacionado à minha pele, tá bom? A queratina também tem na pele, mas o colágeno está relacionado com a elasticidade da minha pele. Então a pessoa quando está mais jovem, ela produz bastante colágeno, fica com a pele viçosa, tá bem? Fica com aquela pele bem esticadinha, bonitona. Eu tenho também, ó, proteínas de transporte. Como exemplo, eu trago para vocês a hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que está dentro de células lá do sangue, aquelas células que eu chamo de glóbulos vermelhos, vocês lembram? As hemácias, tá? Então, dentro das hemácias eu tenho a proteína que eu chamo de hemoglobina, que vai ter a funcionalidade de transportar o oxigênio. Então, quando eu inspiro, esse oxigênio está se ligando a hemoglobinas lá no meu sangue, tá bem? Que é uma proteína. Tem proteínas de defesa, então, ó, anticorpos são proteínas de defesa, todo mundo já ouviu falar de anticorpos, são proteínas ali que vão atuar contra patógenos que estão atacando o meu corpo. Eu tenho o funcionamento hormonal de proteínas, a clássica insulina, todo mundo conhece a insulina, que vai ter a funcionalidade de jogar a glicose que está no sangue para dentro da célula, tá bem? É uma proteína também. E eu tenho a funcionalidade enzimática das proteínas, que é uma das principais, tá bem? Uma enzima é uma proteína que vai acelerar reações químicas, tá bem? Funciona como se fosse aqueles catalisadores lá da química. A gente chama até as enzimas de biocatalisadores. Vamos seguindo aqui agora. Vamos estudar, aprofundar um pouco mais a membrana plasmática agora, galera. Coisa rápida aqui que é questão de revisão. Então eu tenho aqui, ó, uma célula aqui delimitada aqui na minha lateral direita superior. E tem a membrana aqui que vai, ó, separar o espaço de dentro para o espaço de fora. Já trago aqui para vocês a primeira função dessa estrutura, né, que é a membrana plasmática, que é o que? Ela vai delimitar o espaço intracelular, ou seja, intra está relacionado com dentro da célula, tá bom? E o espaço extracelular, fora da célula. Então, é como se você imaginasse uma casa que não tivesse paredes. A membrana é como se fosse a parede da célula, tudo bem? Imagina, uma casa sem parede não é uma casa, né? Tem que ter uma delimitação do que está dentro e do que está fora. Uma outra coisa, nessa membrana plasmática eu vou ter moléculas químicas que vão estar relacionadas ali vão conseguir delimitar o que entra na célula e o que sai da célula. Elas vão escolher, tá bem? Muito bem, o que elas querem colocar para dentro da célula e o que elas querem que saia da célula. Essa permeabilidade, ou seja, essa passagem de moléculas de dentro para fora da célula ou de fora para dentro, que pode ser selecionada através dessas moléculas que compõem a membrana, eu chamo de permeabilidade seletiva, tá bem? Então, a minha membrana, ela tem a capacidade de selecionar o que entra e o que sai. E por último, eu tenho também na parte externa da célula algumas moléculas de reconhecimento celular, tá bem? Que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, eu chamo de glicocálise. Olha aqui agora que interessante.
Dei um zoom aqui nessa estrutura aqui da membrana e eu coloquei um videozinho para vocês observarem. Olha aqui a membrana plasmática, ó. Essa estrutura aqui. É uma estrutura formada por várias moléculas e eu incluo as principais, tá bem? São várias proteínas e também vários fosfolipídios. Esses fosfolipídios vão estar se relacionando em uma bicamada. Eu tenho fosfolipídio em um lado, eu tenho fosfolipídio no outro lado. E eles vão ter uma bicamada. A bicamada é essa região aqui, ó, mais fininha que está sendo representado nesse meu esquema. E as proteínas são essas estruturas maiores aqui que estão sendo representadas. Show de bola? Agora, essas moléculas, esses fosfolipídios e proteínas, eles não ficam estáticos na membrana. Eles podem se movimentar para lá e para cá, daqui para lá. Então, a gente tem esse modelo de funcionamento da membrana plasmática chamado de modelo do mosaico fluido. Pensa no mosaico lá, a torcida do Flamengo, geral levantando a plaquinha. Então, a torcida do Flamengo formando um mosaico. O que é um mosaico? É uma estrutura grande formada por pequenas partes, né? Então, a membrana plasmática é como se fosse isso. É uma estrutura grande formada por pequenos pedacinhos, pequenas moléculas que estão ali juntas, unidas, formando essa estrutura maior. Agora, ele vai ser fluido. Fluido por quê? A proteína que está nessa posição agora, daqui a alguns minutos, pode estar em uma outra posição, depois em uma outra posição. Vai se movimentando, tá bem? Essa movimentação da membrana é o que torna a membrana viva, a membrana reativa ao ambiente. Show de bola? E esse modelo de mosaico fluido foi proposto pelos pesquisadores Singer e Nicholson. Agora aqui, ó, dando uma estudada um pouco mais aprofundada nessas moléculas que compõem a membrana plasmática. Olha aqui, galera. Dei um zoom de novo aqui na minha estrutura e eu tenho a membrana aqui em outro esquema para vocês. Olha aqui, ó, a bicamada fosfolipídica. Eu tenho um fosfolipídio aqui e eu tenho um fosfolipídio aqui. Ou seja, no fosfolipídio é interessante que nós temos duas partes que têm funcionalidades diferentes, que têm características químicas diferentes, melhor dizendo. Eu tenho essa região mais branquinha aqui dele, vocês estão vendo? Que eu chamo de cabeça. E eu tenho duas caudinhas em amarelo, vocês estão vendo aqui? Essas caudinhas eu chamo de caudas mesmo, tá bom? A região da cabeça é uma região que tem afinidade com a água. Show de bola? Eu chamo essa afinidade com a água de uma região hidrofílica, tá bom? Tem afinidade. Enquanto essas caudas aqui, ó, elas não têm afinidade com a água. Elas são estruturas apolares, tá bem? São cadeias de ácidos graxos, se vocês lembrarem lá da aula de lipídios. Essas cadeias são apolares, ou seja, não têm afinidade com a água. Eu chamo de hidrofóbica. Show de bola? Então tem essas estruturas de cabeças hidrofílicas e essas amarelas hidrofóbicas. O que acontece aqui nessa membrana então? Eu tenho as partes hidrofílicas, ou seja, as partes polares, voltadas para a parte externa e também voltadas para a parte interna da célula. Enquanto as partes apolares, ou seja, hidrofóbicas, elas ficam voltadas umas para as outras, formando o interior da membrana. Olha que interessante. Então eu tenho aqui a região da cabeça, as caudas, e elas ficam unidas umas com as outras. Por que essas caudas ficam unidas umas com as outras? Porque elas têm afinidade química uma com a outra, não é? Molécula polar se une com molécula polar, não é? Apolar, tá bom? Então tem essas caudas se unindo com essas caudas aqui por afinidade química. Enquanto as cabeças elas ficam voltadas para a parte externa e interna, por quê? Vamos pensar no nosso corpo, 75% dele é água, então o nosso corpo é praticamente só água. Então, para a parte externa da célula tem muita água, para a parte interna também, aqui a região de citoplasma, também vai ter muita água. Então essas regiões de cabeça hidrofílicas, elas têm afinidade com a água, elas ficam voltadas para as faces, tá bem? Da membrana. Vocês entendendo isso aqui, galera, ajuda muito em quase todas as questões relacionadas à membrana. Show de bola? Além disso, eu vou ter proteínas anexadas. Eu tenho proteínas que atravessam toda a minha membrana, eu chamo de proteínas integrais, porque elas estão atravessando integralmente a membrana. Eu vou ter proteínas também que eu chamo de periféricas, ou na parte de dentro, ou na parte de fora, tá bem? E é isso. Vamos seguindo aqui agora? Falamos de membrana, vocês entenderam muito bem a constituição de uma membrana. Agora vamos falar do transporte que está relacionado a essa membrana. Vocês lembram que eu falei que a membrana ela tem a capacidade de permeabilidade seletiva, selecionar o que entra e o que sai? Então, isso vai estar relacionado com os transportes via membrana. Eles podem ser dois, tá, galera? Eu tenho transporte do tipo passivo e eu tenho transporte do tipo ativo. Olha aqui, presta atenção que isso é bem importante e interessante, olha. Eu tenho transporte do tipo passivo, sendo um transporte que vai ser a favor do gradiente de concentração. Calma aí, professor, você complicou minha vida. Vamos lá. Imagina que aqui onde eu estou é uma célula. E eu
estou junto aqui com 10 pessoas, e essas pessoas indicam aí as moléculas que eu quero transitar de um lado da membrana para outro. Quando eu tenho um transporte passivo, esse transporte a favor do gradiente de concentração vai ser um transporte a favor do equilíbrio, tá? Então, se eu tenho 10 pessoas aqui dentro da minha célula e nenhuma pessoa fora, para eu equilibrar os dois meios, vou ter que ter o quê? 5 pessoas aqui dentro e 5 pessoas lá fora. Ou seja, eu vou equilibrar os dois ambientes. Por isso que eu chamo de a favor do gradiente de concentração, tá bem? E como eu tenho aqui, ó, dentro da célula muitas moléculas, eu vou transitar para fora onde não tem nenhuma molécula, eu não tenho nenhum gasto energético, tá bem? Não tenho gasto de ATP ocorrendo nesse transporte passivo. E esse transporte passivo pode ser dividido em dois tipos. Ó, eu tenho difusão simples e difusão facilitada. Show? Vamos lá, difusão simples aqui no nosso esquema. Eu tenho várias moléculas aqui, digamos que aqui seja a parte de fora da célula, tá? E essas moléculas, como tem maior quantidade aqui, elas vão tender a entrar para dentro da célula, até equilibrar os meios. Show de bola? Então, tem muita molécula aqui. Sei lá, imagina que fosse o gás oxigênio. Ele vai entrar para dentro da célula até equilibrar os dois ambientes. Show de bola? Difusão simples. Por que difusão simples? Porque ela passa pela bicamada fosfolipídica. Não precisa de nenhuma proteína para auxiliar essa passagem. Show de bola? Está passando, então, pelo meio aqui da bicamada fosfolipídica. Agora, eu tenho a difusão que eu chamo de facilitada. Ó, a difusão facilitada é essa daqui que está representada. Da mesma forma, tem muita molécula aqui e pouca aqui dentro da célula. Então, vai passar de fora para dentro, tá bom? Sempre a favor do gradiente de concentração. Agora, qual a diferença da facilitada para a difusão simples? A facilitada ela necessita de proteínas para auxiliar nessa passagem. Vocês lembram aquela proteína que atravessa toda a membrana? Então, essas proteínas vão ajudar nesse processo. Eu tenho algumas proteínas que eu chamo de proteínas canais, que elas se abrem como se fosse um tubinho. E esse tubinho aberto permite a passagem de algumas moléculas. Quais moléculas vão passar por difusão facilitada, professor? Primeiro, moléculas não muito grandes, tá? E segundo, moléculas que têm característica polar, tá bem? Elas têm que passar por dentro de proteínas. Por que elas não passam pela bicamada fosfolipídica? Por conta daquelas caudas, vocês lembram? Aquelas caudas apolares não permitem a passagem aqui de moléculas polares, principalmente íons, tá? Íons cálcio, íons potássio, íons sódio vão passar aqui por essa difusão facilitada geralmente. Tudo bem? Agora, eu tenho o transporte ativo. O transporte ativo é tranquilo também de entender, porque ele é ao contrário do passivo, tá bem? Esse cara aqui vai a favor do gradiente de concentração, ou seja, vai de onde tem mais para onde tem menos. Esse cara aqui é ao contrário, ele vai contra o gradiente de concentração. Ele vai de onde tem menos para onde tem mais. É só vocês imaginarem que essa sala onde eu estou é o ambiente dentro da célula. Imagina que está cheio de gente, ou seja, muitas moléculas aqui, muitas. Mas tem mais gente lá fora querendo entrar dentro da minha casa. Para elas entrarem, elas têm que fazer força, porque aqui imagina que aqui está lotado. Elas vão fazer força, vão ir contra o gradiente de concentração, porque a tendência era o quê? Saírem pessoas daqui para ocupar o espaço lá fora, que está mais vazio. Mas vai ser ao contrário, pessoas lá fora vão ocupar mais espaços aqui dentro, sendo que aqui está cheio. Como esses caras vão fazer força, eu tenho nesse transporte, que é contra o gradiente de concentração, um gasto energético, um gasto de ATP. Olha aqui no nosso esquema, eu tenho um ambiente fora aqui, ó, que tem poucas moléculas, e um ambiente dentro que tem muitas moléculas. A tendência é que elas saíssem de dentro da célula para fora. Mas no transporte ativo eu vou ter a ação de proteínas, tá? Essas proteínas eu chamo de bombas. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que a galera sempre já ouviu falar, né, em questões e os professores comentando. Então, essas bombas vão promover essa ação ativa, vão pegar moléculas desse ambiente menos concentrado, vão jogar aqui para dentro em ambiente mais concentrado. Tudo bem, pessoal? Então, só vocês invertem aí as funções. Enquanto no transporte passivo eu tenho um transporte a favor do gradiente de concentração, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos, não tem gasto de ATP, enquanto no transporte ativo é contra o gradiente de concentração, ou seja, é de onde tem menos para onde tem mais, e tem gasto de ATP, e é um processo mediado por bombas, tá? Por proteínas, complexos proteicos. Vamos seguindo aqui, ó. Dentro de transporte passivo, eu também tenho um outro transporte que é bem interessante e importante para vestibular, que é a osmose. O que é a osmose? Vocês lembram lá muito bem que no transporte passivo eu falei de solutos, né? De gás oxigênio, de íons passando de um lado para outro. Aqui na osmose vai ser diferente. Vai ser a passagem de solvente, ou seja, a passagem de água
pela membrana. Então, ó, a água ela vai passar de um lado da membrana para outro lado, dependendo de alguns fatores. O principal fator é a água ela vai passar para onde tem mais soluto. Então, se você imaginar o exemplo clássico que eu dou, a questão da carne seca. Vocês já viram a carne seca, ela é cheia de sal por dentro não, por fora, perdão. E esse sal vai fazer o quê? Vai puxar a água de dentro da carne. Isso vai evitar com que micro-organismos se estabeleçam dentro da carne. Show de bola? Então, ó, eu tenho dentro da carne um ambiente com pouco sal e fora da carne um ambiente com muito sal, muito soluto. Então, a água vai ser puxada para onde tem mais soluto. Entenderam, pessoal? Olha aqui, eu tenho aqui um exemplo bem legal para vocês que pode cair na vestibular. Olha aqui, eu tenho ó, a concentração fisiológica de sódio dentro da célula, de cloreto de sódio, na verdade, né, é de 0,9, tá bem? Dentro da célula não, nos meios intercelulares, tá bom? Então é de 0,9%. Então, ó, a gente tem aqui a diferença em célula animal e célula vegetal. Dentro, aqui eu tenho na célula animal exemplos de hemácias, tá? Em célula vegetal, uma célula vegetal qualquer. E vou mostrar para vocês como elas se comportam dependendo do meio, tá? Que elas estão inseridas. Então, eu tenho aqui ó, uma hemácia. Nesse meio aqui, que eu chamo de meio isotônico, iso está relacionado com igual, tá bom? Eu tenho dentro da célula uma quantidade, essa quantidade aqui de NaCl e fora da célula a mesma quantidade desses solutos. O que vai acontecer? A quantidade de água que entra na célula é a mesma quantidade de água que sai, tá bem? Porque os meios estão equilibrados. Então a água não vai ir em grande quantidade para nenhum dos lados. A célula fica normal, tá bem? Então ela consegue atuar ali tranquilona. Agora, quando eu tenho um meio, uma solução, tá bem? Ou seja, aqui ó, o ambiente em que essa hemácia está. Um ambiente que eu chamo de hipotônico. Hipo está relacionado a baixo, tá bem? Então, ó, nesse meio aqui tem menos sal do que dentro da célula. Tem menos íons, tá bom? Menos solutos. O que vai acontecer? A água ela vai tender a sair do meio e entrar na célula. Vai encher a célula. Então, imagina uma célula enchendo, até que vai chegar um momento que ela vai o quê? Vai se estourar, né? Vai sofrer uma lise, ou seja, uma quebra, um rompimento das membranas aqui e ela acaba morrendo. Então, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio de sais no nosso sangue, principalmente. Imagina que isso aqui seja o sangue. Agora, se a solução em volta dessa hemácia for uma solução hipertônica, ou seja, acima desse quantitativo aqui, ou seja, tem mais soluto fora do que soluto dentro da célula, essa água que está dentro da célula vai sair dela e vai tender a ir para a solução, para o meio extracelular. Então, essa célula vai acabar murchando, e ela murchando ela também perde a funcionalidade. Então, é interessante a gente observar essas diferenças do comportamento celular, da célula animal aqui, tá? Em uma solução que eu chamo de isotônica, ou seja, concentrações de solutos iguais, e hipotônica, tem mais solutos dentro da célula do que fora, ou hipertônica, tem mais soluto fora da célula do que dentro. Show de bola, galera? Vamos agora olhar aqui a célula vegetal, para a gente finalizar rapidinho. Eu tenho então aqui ó, a célula vegetal. Essa célula vegetal ela tem a parede celular, vocês lembram? Eu tenho a parede celular aqui ó, formada por celulose, e dentro dela aqui eu tenho algumas estruturas. Se ela estiver no meio isotônico, a mesma quantidade de água que está entrando é a água que está saindo. Então está tudo equilibrado. Agora, isso torna a célula vegetal um pouco mais flácida, tá? Ela não fica normal. A célula vegetal normal é uma célula túrgida, ou seja, no meio hipotônico. Dentro da célula tem que ter mais soluto do que fora da célula, para essa água entrar na célula e encher ela. Enchendo ela, ela fica bem robusta, sabe? Bem estirada, com uma característica que a gente chama de túrgida. Ela fica bem túrgida, e como eu tenho a parede celular aqui, ó, circundando toda essa célula, ela não vai romper, igual acontece com a célula animal. Também a célula animal só tem membrana, a membrana acaba rompendo. Na célula vegetal não, eu tenho ó, uma parede celular que vai evitar o rompimento celular. Então, ó, a célula túrgida é uma célula normal. Por isso que quando a gente olha para uma folha, a folha está bem pezinha assim, né? Porque as células dela estão nesse meio aqui, ó, no meio hipotônico, elas ficam bem túrgidas. Agora, se for ao contrário, se tiver no meio hipertônico, ou seja, muito mais solutos dentro do que fora da célula, ela vai perder água, mas ela não vai romper, ela não vai se estourar também, igual aconteceu com a célula animal. Ela só vai, ó, a membrana dela vai descolar da parede celular, mas ela vai sempre se manter
com o mesmo formato, porque o que dá formato, o que dá sustentação à célula vegetal é a parede celular. Essa característica dela aqui nós chamamos que a célula está no momento plasmolizada. Show de bola? Pessoal, vou fechar o vídeo aqui e vou começar numa segunda parte, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês podem assistir por parte. Tudo bem, galera? Valeu! Depois a gente continua falando sobre citoplasma e núcleo. Tamo junto!